Olá para você que segue os vídeos desse canal e aqui nós vamos comentar a nona parte sobre gravitação e o nosso assunto são as marés oceânicas. A proposição inicial é que Newton mostrou que as marés oceânicas são causadas por uma diferença na atração gravitacional da Lua em lados opostos da Terra. A atração da Lua ela é mais forte nos oceanos da Terra que estão mais próximos da Lua, e a atração gravitacional será mais fraca nos oceanos que estão mais distantes da Lua. Isso é simplesmente porque a força gravitacional torna-se mais fraca com o aumento da distância. Então fica aqui registrado a retomada da relação entre a atração gravitacional, ok? E a lei do inverso do quadrado da distância, que já foi mencionada em vídeos anteriores. Pois bem, a respeito desse raciocínio de que as marés oceânicas são causadas por uma diferença na atração gravitacional da Lua em lados opostos da Terra, você vai ter a situação de maré baixa, ou seja, um nível do oceano que ele está mais baixo do que a média, devido à atração gravitacional ser maior, e a maré alta, que é uma atração gravitacional que causa nos oceanos um nível maior da sua superfície em relação à média. Então, o volume de água na maré alta aumenta e o volume de água na maré baixa ele diminui, e essa diferença entre os volumes se dá exclusivamente pela atração gravitacional causada em especial pela Lua. Bom, aqui na imagem você tem uma representação esquemática da Terra, da órbita lunar em torno da Terra e aqui em uma certa posição o Sol, ok? Então a Lua ela é o principal causador das marés na Terra, ok? Então você tem nesta região do nosso planeta uma maré mais alta devido ao seu alinhamento com a Lua. E, conforme será discutido posteriormente nos slides, o Sol ele também causa uma atração gravitacional neste lado da Terra, provocando aqui neste lado também uma maré alta. Continuando o raciocínio, essa diferença de atração na Terra a alonga levemente, ok? Ou seja, a atração gravitacional no nosso planeta faz com que o nosso planeta seja levemente alongado. Em média, pelo mundo afora, as profundezas oceânicas elas alcançam 1 metro acima do nível médio da superfície do oceano, ok? Então, é o quanto, em média, os oceanos podem variar entre maré alta e maré baixa ao longo de todo o mundo. Mas é apenas uma média, que isso fique bem claro. Como a Terra gira uma vez por dia, um ponto fixo da Terra passa por baixo de ambas as protuberâncias, né, causadas pela maré alta a cada dia, produzindo 2 conjuntos de marés oceânicas por dia, 2 marés altas e 2 marés baixas. Aqui tem um desenho que deixa esse registro mais claro. Então, as 2 protuberâncias, ok, registradas nestas partes mais alongadas, em que nós temos as marés mais pronunciadas. Então, as 2 protuberâncias de marés permanecem relativamente fixas em relação à Lua, porque ela é a principal causadora das marés, enquanto a Terra gira diariamente abaixo das 2 marés. Então, nessas regiões em que as marés são mais pronunciadas, marés altas. E nessas 2 regiões em que as marés estão menos pronunciadas, são maré baixa. Agora sobre os fatores que afetam as marés oceânicas. O Sol ele também contribui para as marés do oceano, cerca de metade do que a Lua contribui. A força do Sol em relação à Terra é 180 vezes maior do que a Lua sobre a Terra. Então, um questionamento importante de se fazer é: por que as marés solares então não são 180 vezes maiores do que as marés lunares?
Retomando o raciocínio da lei do inverso do quadrado, a diferença na atração gravitacional pelo Sol em ambos os lados opostos da Terra é muito pequena, devido à lei do inverso do quadrado da distância. Então, o Sol, apesar de ser muito maior e poder produzir uma força relativamente maior, ele está influenciando a Terra com uma lei do inverso do quadrado da distância. Uma maré alta ou baixa acima da média ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua estão alinhados. As marés devido ao Sol e à Lua coincidem, tornando a maré alta mais alta do que a média e a maré baixa mais baixa do que a média. Então, o alinhamento ele é fundamental para que as marés altas e baixas ocorram acima da média. Essas marés que estão acima da média devido ao alinhamento são chamados marés de cisígia. Ocorrem nos tempos de lua nova ou de lua cheia. Aqui está um desenho que representa esquematicamente o fato de ocorrer as marés de cisígia. Okay? Então, nessa primeira situação, em que você tem o alinhamento do Sol, da Terra e a Lua nesta posição, ou seja, é um esquema que representa a Lua cheia. Nessa proposição de Lua cheia, você tem a maré de cisígia. São marés que são mais pronunciadas do que o normal, marés acima da média. Se a Lua não estiver nesta posição, mas sim nesta outra posição, equivalente à Lua nova, você também terá uma maré de cisígia e uma maré mais pronunciada e acima da média do que a maré de quadratura, que passo a comentar a partir deste slide. Uma maré chamada de quadratura ocorre quando a Lua está no meio do caminho entre a Lua nova e a Lua cheia, em qualquer direção. Os puxões da Lua e do Sol eles são perpendiculares entre si. As marés solar e lunar elas não se sobrepõem, portanto, as marés altas não são tão altas, nem as marés baixas são tão baixas. Então você vai ter a posição de metade do caminho da Lua, então seria a Lua nesta posição ou nesta posição, e o Sol aqui nesta representação. Quando ele estiver quando a Lua estiver na metade do caminho entre Lua cheia e Lua nova, você tem as marés de quadratura. Aqui está um desenho mais claro a respeito da maré de cisígia, evidenciando as duas posições em que a Lua pode estar para produzir marés mais altas, e aqui a representação da maré de quadratura, ok? Onde a posição da Lua está na metade do caminho entre a Lua cheia e a Lua nova, produzindo marés que não são tão pronunciadas quanto a maré de cisígia. Falando agora sobre outros tipos de marés. Como a grande parte do interior da Terra é deformável, temos marés terrestres, embora sejam menos pronunciadas do que as marés oceânicas, uma vez que os líquidos eles são mais deformáveis do que o interior da Terra, que é um pouco mais sólido do que o exterior dos oceanos, que são líquidos. Portanto, 2 vezes por dia, a superfície sólida da Terra sobe e desce até 1/4 de metro. Então, tirando os oceanos da Terra, a parte rochosa da nossa Terra pode ser deformada em até 1/4 de metro devido a interações gravitacionais, tanto com a Lua quanto com o Sol. Há também as marés atmosféricas, e elas afetam as intensidades dos raios cósmicos que atingem a superfície da Terra. A inclinação do eixo da Terra, as massas terrestres que se interferem, a fricção com o fundo dos oceanos e outros fatores complicam os movimentos das marés.
que está sendo dito aqui na imagem ao lado é que as marés atmosféricas elas influenciam os raios cósmicos que atingem a superfície da Terra. Como as marés oceânicas, as marés atmosféricas elas são mais pronunciadas ou são melhores observadas quando a Lua, o Sol e a Terra eles estão alinhados. Outro fator que influencia as marés é a inclinação da Terra, que faz com que as duas marés altas diárias elas sejam desiguais. Então, supondo a Lua está nesta posição, ok? O que você tem como registro de marés, ok? Vai ser, por exemplo, para o mesmo ponto da superfície terrestre, que é esse ponto registrado por um observador, a maré nesse ponto, apesar de ser uma maré alta, pois é o lado da Terra que está virado para a Lua, não vai ser uma maré tão alta quanto a maré neste outro ponto, ok? Para um outro observador. Então são ambos os lados registrando maré alta, mas com uma pequena diferença aqui no registro do nível dos oceanos. Por fim, a Lua não pode produzir uma maré em um lago. Isso é importante de se dizer, ok? E por que a Lua não pode produzir maré em um lago? Porque nenhuma parte do lago está significativamente mais próximo da Lua do que qualquer outra parte. Ou seja, um lago ele não é tão extenso quanto um oceano para que tenha uma interação mais expressiva. Isso significa que não há diferença significativa na atração da Lua em diferentes partes do lago. Para finalizar esse raciocínio sobre marés, fica a pergunta: o que causa uma maré oceânica? Espero que você tenha gostado do vídeo, a gente se encontra na próxima parte. Obrigado pela atenção.